Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto Cego. Solta a vinheta! Está chegando mais um episódio do programa polêmico, que vai trazer muito debate, muita discussão. E hoje, gente, vocês não podem perder. O tema é estacionamento rotativo. O famoso estar aqui em Curitiba, em outras regiões do Brasil, tem outros nomes, mas todo mundo conhece como estacionamento rotativo. E é claro, para compor a nossa mesa aqui, como de praxe, como normalmente nós trazemos aqui, a nossa especialista no direito de trânsito, né? A nossa maior especialista do Brasil em direito de trânsito, doutora Susan Clare. Muito prazer em estar aqui novamente com a senhora. Obrigada, Maurício. É um prazer novamente estar aqui. Estamos aqui hoje para trazer um assunto bem relevante, né? Que vai trazer muita polêmica e trazer muitas novidades que muita gente não sabe. E muito esclarecimento, não é isso, doutora? Exatamente. E também para fazer aqui, compor a nossa mesa, o prático, o motorista prático, o consultor técnico prático do volante, também temos aqui o Wellington Dias, o nosso mamute. É isso aí, Maurício. Seja muito bem-vindo. Beleza, então, Maurício, obrigado a todos, obrigado, doutoras, né? E eu confesso que eu estou muito entusiasmado hoje. Essa conversa que a gente vai ter aqui já tem me empolgado já há muito tempo, né? E a gente vai discutir temas polêmicos a respeito do estacionamento rotativo, mas antes disso eu quero tocar aí que eu percebi que você está com novidade também aí, você está com uma coisinha diferente hoje. Estamos aí, ó, ficou legal. Fazendo alusão a um grande comunicador, certo, né? Que é o Jô Soares, né? Um beijo do gordo para vocês. É isso aí, gente. É isso. Então, o estacionamento rotativo, ele é muito polêmico, né? No Brasil inteiro. Essa questão da pessoa estar utilizando um espaço público e, ao mesmo tempo, ter algumas limitações. E, assim, eu, como já fui caminhoneiro, já fui motorista de aplicativo, já fui motoentregador, então eu já não só já passei por isso, né? Passo por isso, como eu acolho muito essas informações dos nossos colegas que até hoje estão aí nas ruas, né, passando por isso. E eu confesso que eu estou muito, muito empolgado da gente estar aprofundando isso e trazer à luz o ponto cego, não é isso, Maurício? Trazer à luz o ponto cego. A luz do direito para quem ainda não conhece os seus direitos. É isso aí. Né? E hoje, para a gente falar também sobre a parte do direito do consumidor, né, que para nós aqui é o direito do condutor, nós vamos trazer ela, que é casada, 42 anos, trabalha com direito ao consumidor desde 2006, nomeada como conciliadora por um juiz do Tribunal de Justiça do Paraná, onde atuou até 2022. Nesse meio tempo, ela também montou o seu escritório em 2017, né, com foco na área do direito trabalhista, direito previdenciário e direito do consumidor. Seja muito bem-vinda à bancada, doutora Jeroane Silva. Seja muito... É Silva ou Santos? Santos. Então, Santos, me desculpe, a gente, né, acaba errando também, não tem problema não. Obrigada, Maurício. Obrigada, Mamute. Obrigada, doutora Suzy. É um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar a comunidade aí, conhecer um pouquinho mais dos seus direitos. Eu já venho trabalhando com esclarecimento dos direitos do consumidor pró-empresário. E agora vou ter o prazer de falar com vocês pró-condutores. Isso, ótimo. Que maravilha, que maravilha. E o Wellington, hoje estamos diante de duas grandes especialistas. Não, né? eu na área de trânsito, na área do direito do consumidor. Hoje o bicho não, hoje pega. Hoje não vamos dar tanta pancada nessa mesa aqui. E eu tenho certeza que quem for assistir a gente depois nos nossos cortes, né, doutoras? Agora hoje tem que falar doutoras. Olha que legal. Por isso que eu fiquei pro lado de cá os meninos, pro lado de lá as meninas, moças, e as moças e as estudadas, exato, né? Porque eu sou chucrão. Então, é isso, cara. Eu fico muito realmente feliz de estar aqui e de estar trazendo à tona toda essa polêmica, né?
a gente recebe muitas reclamações, inclusive lá, quando a gente faz assessoria relacionada ao trânsito, e muitas pessoas trouxeram essas perguntas para a gente, e nós mesmos, eu mesmo já presenciei isso várias vezes, de ter que chegar lá e ter que acessar o estacionamento público e não ser possível, por conta, às vezes, de bateria, questão de crédito, enfim. Exatamente. Eu acho que é isso que eu queria disso, eu ia pegar te fazer, isso aí, né? Já ia começar puxando esse gancho. Vamos lá. Você que é um cara prático do volante, Tá. tá o tempo inteiro, por muitos anos, dirigiu dentro das cidades, inclusive, né? Sim, Várias cidades do Brasil, certo. como Uber aqui em Curitiba, né? Como motorista de aplicativo. Isso. Né? Uber patrocina nós, que a gente fala teu nome. Exatamente, exatamente. Os outros também. Vamos falar aplicativo. Os outros também, Uber 99, Drive, que aí nosso isso daí. aqui é trânsito. Qual era o seu sentimento quando você precisava parar próximo ao centro de Curitiba e você tinha que acessar a internet? Às vezes a gente depende de uma tecnologia, o celular não ajuda, a internet não ajuda. E como é que você fazia? Qual era o seu sentimento que você tinha? Eu posso te citar até alguns exemplos de outras cidades também e depois citar por último Curitiba, pode ser? Pode. Campo Grande, a gente quando acessava em Campo Grande, não sei como está agora, mas na época tinha um chaveiro. Então, um Flex Park chamava. É um chaveiro ao qual você, quando você ia acessar, tinha um parquímetro. Entre as faixas ali tinha um parquímetro, aí você comprava em qualquer estabelecimento ali próximo. Qualquer estabelecimento, inclusive nos estabelecimentos tinha as placas oferecendo o serviço. O serviço do parquímetro, isso. E aí você chegava lá, tudo bem, eu sou de outra cidade e tal. Ou então, mesmo a gente que era morador, quando converteu para esse sistema, você ia lá, você pagava o chaveiro e aquilo se convertia em crédito. Ou então, na verdade, você não tinha custo nenhum, certo? Aí aquele chaveiro, você vinha, tinha um equipamento. Entre as duas faixas do estacionamento, tinha ali um equipamento para você colocar esse chaveiro, tá? E ali ia contando no relógio ali o tempo que você ia acreditando. Aí você ia, fazia o teu serviço que você tivesse que fazer e voltava. Naquele relógio tinha ali também, se houvesse ali ainda crédito, você poderia estornar. Voltava de novo pro chaveiro. Eu achava fantástico isso. Eu não sei se continua assim. Isso lembra muito dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos trabalham muito com parquímetro, né? No interior de São Paulo, inclusive lá, que eu tenho família também, Santa Bárbara do Oeste, Americana, enfim, Santa Bárbara do Oeste, tem equipamentos em cada esquina. Então, indiferente de onde você vai estacionar, você vai lá, vai no equipamento, paga com dinheiro, paga com cartão de crédito ou paga com moedas, e aí ele emite ali um papel, e aí você coloca esse papel dentro do painel do carro, e pronto, não preciso baixar nada. Agora, quando eu vim para cá, para Curitiba, ou quando eu comecei a trabalhar em Curitiba, eu fiquei muito curioso nesse sentido, porque assim, no começo tinha ainda, né, essa questão do papel. Eu peguei ainda essa parte aí das agentes, isso. Na rua. Então, aí tinha. Aí você chegava, você procurava alguém, tudo bem, eu quero colocar aqui e tal. Pagava para a pessoa em espécie, ela colocava ali, ela te dava o papel, você colocava no carro, estava tranquilo. E aí, eu não sei exatamente quando foi, eu não tenho data precisa aqui, que converteu para exclusivamente o aplicativo. Exclusivamente o aplicativo. Hoje eu tenho condições de ter um aplicativozinho um pouco melhor, mas na época, você imagina, eu tinha Uber, eu tinha 99, eu tinha InDrive, eu tinha GPS, eu tinha não sei o quê, eu tinha conta de banco, eu tinha um monte de coisa. Eu falava, meu Deus, eu ainda tenho que baixar mais um aplicativo ainda. E fora que eu não tenho autonomia nenhuma sobre o aplicativo. Porque como é que eu vou saber se ele está funcionando ou não? Como já aconteceu comigo várias vezes, doutora, de eu tentar acessar o aplicativo e ele fica rodando, e o meu compromisso está chegando, porque eu tenho horário para cumprir, e eu não tinha outra maneira de acessar, a não ser ali, como já houve tempo que eu não tive paciência mesmo, e fui autuado por isso. Teve uma vez que eu estava com um compromisso, aí eu não estava rodando como motorista de aplicativo, eu tinha compromisso, e eu fui passar, acho que para pegar meu terno, alguma coisa assim, eu fui passar para pegar meu terno, estacionei rapidinho, fui pegar meu terno. Quando eu voltei, a multa já estava lá. E assim, é engraçado que... Engraçado não é engraçado. É revoltante. É revoltante que o agente de trânsito, e o problema não está no agente, né? Que ele simplesmente ele é o reflexo, né, do sistema.
Então, é revoltante que o agente de trânsito ele tem um equipamento para imprimir a multa, mas não tem um equipamento para receber, para poder receber, para poder pegar e me permitir, não somente a mim, como as demais pessoas. Exatamente. Eu tenho como meu pai, eu conversei com você recentemente sobre isso, meu pai, que mora no Mato Grosso. Sim. Meu pai tem 70 anos, toda a vida foi caminhoneiro, CNH dele está em dia. Ele está em condições de dirigir, tem o carrinho dele, tal. Quer dizer, se ele vir para Curitiba, meu pai não tem condições nenhuma de utilizar ele não sabe usar um aparelho desse, ele não sabe. Quer dizer, ele chega em Curitiba, ele está habilitado, o carro dele está em condições e tudo mais, mas ele não pode acessar a cidade porque ele não sabe manusear um aplicativo. E isso acontece com várias pessoas de vários estados que chegam em Curitiba. E eu quero aproveitar, a doutora Suzy, com relação a isso, se isso está previsto junto ao CONTRAN, né, que é o órgão superior ao trânsito, se essa questão da cobrança única, de única forma, isso está previsto ou não? Na verdade, funciona assim. Vou só tirar levar uma deixa que o Elton falou, que o Star Digital aqui em Curitiba começou em 18 de março de 2020. Olha aí, 18 de março de 2020. Bem no meio da pandemia. Isso. Então, eles colocaram dessa forma. Só que era para ser algo a mais, não para ser único e exclusivo. E, igual você está me perguntando agora, a previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro para ter esse estacionamento rotativo tem sim, tá, Maurício? Em 2021, a partir da aprovação que houve do novo Código de Trânsito, já houve essa aprovação desse estacionamento e que as prefeituras podem regulamentar. Só que, né, ele fala que a prefeitura regulamenta o quê? Ela que decide a área, qual que é a zona que eles vão colocar o estacionamento, mas a forma de pagamento... Isso, só que aí nós entramos num outro porém. Isso não quer dizer que eles, por causa de uma lei, eles possam desrespeitar a outra. Não é? Porque, assim, baseado no Código de Trânsito, ok, tanto é que antigamente vinha essa área rotativa, estacionamento rotativo, que é quando a gente pegou nessa época, que a gente poderia ir lá e converter, não é isso? A gente chegava ali, tinha um papel, chegava, você não pagava, você podia ir numa lotérica e convertia isso em crédito, né? E isso era o que tinha, você não tinha multa. Agora, a partir do novo Código de Trânsito 2021, não tem mais essa conversão. Então, foi lá, não está devidamente regulamentado, não está estacionado de acordo com a regulamentação, é multa. E uma multa de R$ 195,00 e 5 pontos da CNH. Então, aí você imagina, 195 e 5 pontos da CNH. Então, pensa comigo, Maurício, o que é melhor? É melhor eu dar várias opções para a pessoa ir lá e pagar R$3 ou aqui é R$6 a hora? Ou emitir uma multa? Acho que é R$3 a hora. R$6 a hora. R$6 a hora. Uhum. Ou emitir uma multa de R$195,00. Muito mais Então, isso é que a gente tem que pensar. Porque, assim, eles estão desrespeitando várias leis. Né? Por isso que a doutora Gerona está aqui, para estar passando quais são algumas das leis. Isso, eu já ia provocar exatamente isso, a doutora. Que eles estão desrespeitando, porque pode ter, mas tem que respeitar a lei. Diante daquilo que a doutora está falando aqui, uma lei pode sobrepor a outra? Então, assim, existe a lei máxima, que seria a Constituição Federal, e que prevê os princípios básicos, né? Direito de ir e vir, por exemplo, seu pai, no caso seu pai, que não pode vir para Curitiba e usar um serviço público, porque não tem o smartphone. Isso não é revoltante? É impedir ele o uso de um direito, né? Então, nesse caso, não poderia. O que acontece? No caso aí do estacionamento rotativo, sempre que você busca limitar, impedir o uso, ela está em desacordo com a Constituição e com o direito do consumidor, sempre. Então, assim, o certo seria criar formas de que todo mundo possa fazer uso. Não somente uma parte da sociedade que consiga. Se eu não tenho smartphone, e eu já fui vítima disso, de meu smartphone não conseguir acessar o sistema, e eu não consegui estacionar. Inclusive, a senhora comentou antes da gente começar a gravar que a senhora teve esse mesmo situação hoje. Eu tive que sair do estacionamento tal, porque eu não conseguia habilitar. Hoje meu carro está no estacionamento particular. Porque eu não tenho aplicativo, eu não tinha tempo de baixar no aplicativo. Isso acumula prejuízos, né? Imagina a senhora, uma advogada, tem uma audiência, tem que ir para algum lugar e precisa acessar aquilo e não consegue por conta disso. E é público, né? E é público, exatamente. Só que assim, ele é um público que não está disponível para todo mundo. Então ele está atendendo somente uma demanda da sociedade. Concordo. Ele está fazendo uma acepção de pessoas, né? Exatamente. E com toda essa questão desse erro da parte
da cobrança, das possibilidades de forma de cobrança, quem deveria estar fiscalizando esse sistema? A primeira coisa que acontece o Ministério Público seria uma das entidades, os PROCONs das cidades, mas as pessoas acabam não procurando porque não têm conhecimento. Então, assim, quando que o PROCON vai agir? Quando tiver notificações. Quando os advogados vão agir? Quando tem... Só que as pessoas não sabem que elas têm o direito de estacionar e de ter formas diversas de pagamento. Então vamos provocar isso no final, né, Maurício? Com certeza. Doutora, vamos provocar isso no final. Exatamente. Até mesmo porque, igual a doutora está falando ali, a pessoa chega ali, ela tem que ter um cartão, ela tem que ter conta no banco, ela tem que ter internet, ela tem que ter muitas outras coisas além do... Porque, assim, o Código de Trânsito, ele obriga a gente, lógico, você vai estacionar, você tem que ter CNH, seu veículo tem que estar em dia, pronto. Você entendeu? A questão de smartphone, a questão de internet, a questão de cartão de crédito, não é obrigatório. Isso não é obrigado a fazer. Isso não obriga. A lei não obriga. Então é isso que eu quero perguntar agora. Tem que bater devagar aqui para começar cedo. Doutoras, por gentileza, onde começa a minha revolta? A minha obrigação, aí eu já pergunto para as duas, a minha obrigação não é estar com o meu documento do veículo em dia? Sim. Né? A minha CNH em dia? A minha obrigação não é o meu veículo também está ali em condições, né, de trafegar tudo mais para que seja tal. Tá. E quando eu apresento o dinheiro para a pessoa poder receber, quando eu chego lá e falo, ó, eu estacionei certinho, os documentos do meu carro estão em dia, está tudo certinho, eu quero pagar. Isso não está errado, isso não é um crime, isso é um estabelecimento privado. Se eu chegar lá com dinheiro, ele pode se negar a receber? Não pode. E por que a prefeitura pode? Por que isso está acontecendo? Não pode. Na verdade, porque falta aí essa provocação para que o Ministério Público possa atuar. Mas o Ministério Público ele não pode tomar essa atitude? Veja, se ele não sabe a sua dor, como é que ele vai vir ele abrir? Sabe? Ele é um fiscal de lei, ele tem 1 milhão de coisas para fazer. Desculpa da minha ignorância, mas eu não acredito que ele não saiba. Veja, possa ser que ele realmente não seja provocado. Tudo bem, concordo com isso. Mas saber, ele sabe. O PROCON sabe, todo mundo sabe disso. Mas, a lei, né? Sim. Que existe a lei que é assim que funciona? Sim. Tá. Existe alguém sendo prejudicado por essa lei? Não foi a informação, não há provocação. O Ministério Público precisa ser provocado. Que alguém se manifeste e vai lá olha, eu tentei, eu não consegui e tal. Só que as pessoas não vão. O Ministério Público, existem diversos setores do Ministério Público investigando diversos setores, diversas áreas. Então, se não vai essa reclamação, ele não vai. Você acha que o promotor está estacionando ali no estar e ele tem problema de não conseguir? Você acredita nisso? Porque não é a realidade dele. Entendi. Mas se uma pessoa que ele não pode tomar iniciativa. Ele pode, mas é uma dor que não está doendo nele hoje. Ah, entendi. É aquela história do direito. Não chegou a realidade dele. É a história do direito. O direito não socorre os que dormem. Mas não é nem do promotor. Se ele não é provocado, ele não vai se manifestar. Mas se ele paga um STAR quando ele precisa utilizar, e é quase que considerado como uma venda casada, o STAR, ele não está sendo provocado a ele próprio? Então, mas se ele pagou, para ele aconteceu tudo certinho, ele foi embora e não doeu nele... Mas não é uma contravenção venda casada? Sim, mas veja, ele pode... Ele, como homem da lei, ele não está sendo provocado pelo sistema? O que eu quero dizer, o promotor dificilmente vai estar colocando o carro novo ao STAR. Dificilmente ele vai estar com alguma questão dessa. O que ela está propondo é o seguinte, que ele tem condições e aquelas condições que foram oferecidas servem para ele. Para ele serve. E para ele está tranquilo. Se ele for utilizar, né? Isso quando ele for utilizar o estacionamento rotativo. Agora, para aqueles que não servem, como é um idoso, como é uma pessoa que não tem acesso à internet, ou empresário, aqueles que não está servindo o serviço, como não está servindo para mim, como eu creio que não deve estar servindo para você, ou para a maioria das pessoas que está nos assistindo, aí elas têm que tomar a iniciativa de fazer a provocação. E tem algum custo para poder fazer essa denúncia? Não. Tem alguma coisa? Você pode procurar, existe o portal consumidor.gov, que você faz a reclamação online. Certo. Você tem o PROCON, quase todos os municípios têm PROCON, alguns não têm, mas o
o município vizinho atende. Tá. Tem questões no juizado especial que a pessoa pode ir sem advogado e solicitar. O que ela precisa? Ela precisa apenas reunir provas, né? Testemunha e provas do acontecido. Ó, tentei estacionar, tive esse problema, tentei... Por quê? Porque sem a prova, o processo fica aí inviável. Né? Precisa provar que ela foi prejudicada pelo sistema da prefeitura. Essa placa aqui, Maurício, não fala isso. Mas tem outras placas aqui na cidade que fala uso exclusivo. É obrigatório baixar o aplicativo e comprar os créditos e tudo mais. Isso já inicia um processo de prova. Já inicia. Sim, a placa por si só já inicia. Porque assim, eu como motorista, doutora Suzy, eu tenho que seguir as determinações da placa. As placas regulamentadoras. Se a placa está determinando que é obrigatório eu baixar um aplicativo e comprar crédito, então já está apresentando ali já... Isso já é um erro, porque o Código de Trânsito não fala isso. O Código de Trânsito não fala que é obrigatório baixar um aplicativo. Mas está na placa. Entendeu? Mas está errado. Está errado. Não é porque está na placa que está certo. A placa ali é de regulamentação. Ela deveria estar de acordo com a lei, mas ela está errada. Sim. Entendeu? Ela está errada. Só que o interessante, o que vocês estão colocando, igual ela falou da questão das denúncias, é necessário com que todos aqueles que tiveram prejuízos e sentiram prejudicados, eles venham e façam uma denúncia. Então você que está ouvindo a gente agora aí, você que está ouvindo a gente, Maurício, estou tomando a frente hoje, com cara. certeza. Você que está à frente da gente aqui, vamos arrumar um jeito aqui com a produção de colocar os links, de colocar o endereço, os links aqui colocar aí, fazer a denúncia. Vamos colocar lá no Instagram. Coloca no Instagram do Ponto Cego. Segue o Instagram lá do @pontocego.podcast. Isso. Vai estar lá os links para fazer essas denúncias e no Isso. final vai ter mais uma surpresinha, mais um presente. Vai tá? ter mais um presente. Isso. E é importante porque assim, não adianta só, é igual a doutora tá falando aqui. Só vai reclamar aquele que tem dor, aquele que realmente teve um prejuízo. Tá. Um exemplo, nós temos muitas situações, Maurício e Wellington, né, de pessoas que realmente teve a CNH suspensa por causa de multas na área rotativa. O acúmulo de multas. O acúmulo de multas, porque o que acontece? São 40 pontos. São 40 pontos, mas se tiver só multa média, senão vai diminuir a quantidade de pontos. Né? Então você imagina, ele teve a CNH, a pessoa teve a CNH por causa de um estacionamento desse. E na realidade, a pessoa falou assim, mas eu queria pagar. Só que eu não tinha onde pagar, não tinha ninguém para me atender naquele momento, não tinha ponto nenhum e eu precisava deixar meu veículo ali porque eu tinha um compromisso. Uhum. E o que acontece? O que é incrível? Eu acho incrível nisso mesmo, porque quando você procura alguém da área ali que é responsável pelo estacionamento rotativo, para ele te dar uma informação, para ele te ajudar, você não acha. É verdade. Agora, a partir do momento que você sai, a partir do momento que você vai lá pra rua, vai fazer alguma coisa, sempre aparece alguém. Parece que brota dos bueiros, né? Mas é isso que eu te falei. O que é melhor? É melhor receber R$6 ou R$195? Como pode um agente de trânsito ter um equipamento, as prefeituras forneceram uma impressora para emitir a multa e não fornecer uma impressora para poder colocar o papelzinho? Como que pode? Como que pode? Isso é um absurdo. Em pleno 2024 que nós estamos, por que a maquininha não tá lá assim, ó, Maurício, tá aqui, ó, tem R$10 aqui, coloca 2 horas para mim aqui e imprime para mim um papel. Mas é aquilo que a gente falou, é desigual, porque eles exigem que o consumidor, que é a pessoa, o motorista, ele tenha o smartphone, ele tenha internet, ele tenha Pixel. E por que a administração pública não tem isso? Por que eles não podem oferecer isso? Faço o que eu falo, não faço o que eu mando. Olha, a cidade como Curitiba, ela cria esse obstáculo para o consumidor, para o condutor. Eu agora não posso confundir o nome, eu não lembro se é União da Vitória ou Porto União, que é uma cidade, acho que cada uma das cidades tem 40 mil habitantes. Eles têm os totens com funcionários. Então, no estacionamento rotativo, você estaciona o carro, chama azulzinho, cada um tem o nome, Sim. né? Mas vem o agente ali e ele imprime, ele te dá o papelzinho e ele cobra. Mas isso é interesse, né? Cobra no cartão, cobra no dinheiro. Isso, ó. E é feito. Eu acho que é correto. Numa cidade pequena. Então, mas é o interesse do município, no caso, trazer a acessibilidade nesse caso, como é uma cidade pequena. Mas aqui existe inversão de valores e digo mais, vai sair até um pouco fora do tema. Mas tem a ver um pouco com o trânsito também sobre acessibilidade. Não é só o caso do Star que está acontecendo isso. Hoje em dia também tem ônibus também que são públicos também e também só acessa com cartão.
Então, se a gente pegar essa mesma veia, então, doutora, se eu tiver errado, a senhora me corrija, então, daqui a pouco, quem não tiver um celular, quem não tiver um cartão, não vai conseguir acessar mais nada que é público. Nada. Como que é isso? Algumas redes de Vai virar linhas um público só privado. cartão. Então, Você pode comprar o cartão com o número X de passagens ou usar o débito. então. E quem Mas vem uma de pessoa fora? de fora. Opa! E a Quem pessoa vem de fora? Mas daí tem essas opções de comprar o cartão nas bancas que tem, né? Ou o cartão de débito. São as opções. Mas se a pessoa, por exemplo, não tem cartão, foi assaltado ontem, não tenho, né? Mas ela tem dinheiro. Então, ela não consegue. É interessante, né? Agora você falando uma coisa, questão de comprar e pagar. Se vocês já tentaram pagar uma multa de trânsito direto no Detran? É Não. complicadíssimo. Eu não. Não tem Eu já como, tentei, gente. eu já tentei. Não Eu não tem. consegui. Não, você não consegue. Você pode ir lá Eu tirar não a consegui. multa. Aí tem um caixa, que é de banco exclusivo, Aham. que você tem que ter a conta ali. Ou seja, nem eles aceitam. Nem eles aceitam mais dinheiro. Então, doutoras, mas aí não está havendo uma inversão de valores? Ah, uma Não inversão. Tá sendo uma inversão de valores, porque assim, sim. eu estou me condicionando, eu como cidadão, né? Eu como contribuinte, né? Sim. Porque eles falam contribuinte. Aham. Quando você não paga, você é o quê? É Sonegador. 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 É interessante, né? Quando você paga, você é contribuinte. Não é pagante, É. você é contribuinte. Só que quando você não paga, você é um sonegador. Então, eu como contribuinte, eu tenho que me submeter aos desejos e à vontade do Estado. Aquilo que o Estado acha melhor para ele, para Sim. facilitar para Facilitar pra ele. ele. Pô, o ônibus é uma concessão pública, né? Então ele tinha que estar público para todo mundo. Ônibus que tenha acessibilidade para o cadeirante, para a pessoa que tem deficiência visual, para a pessoa que está com cão-guia. Ônibus, que também hoje, agora, daqui a pouco, e não vai demorar muito, vai ser só cartão. O estacionamento público. O estacionamento público, se você não tiver a porcaria desse Star, você não consegue acessar. Por quê? Porque você vai ganhar, o Estado vai ganhar muito mais com a sua contribuição. Com a sua contribuição. Isso. Pelo amor de Aí vai Deus. me Pelo dizer amor que- de Deus. Aí vai me dizer que não é uma indústria de uma multa? indústria. Você É uma vai me indústria. dizer que não é? Você entendeu? Aí a pessoa fala, não tem indústria. Como não? Se eu quero pagar, eu quero estacionar, eu quero pagar. Sim. Eu tô com dinheiro. Você entendeu? Eu tô aqui com dinheiro, eu quero pagar. Você olha pra um lado, pro outro, você vai ficar 1 hora. Eu vou te falar, Maurício, eu já testei. Você vai ficar 1 hora ali naquele estacionamento e vai aparecer um. Experimenta sair 15 minutos. 15 Aconteceu minutos comigo. aparece alguém que te multa. E deixa a multa lá pra você no carro. Você entendeu? R$195,05 na CNH. Então imagina, é isso que eu tô dizendo. O que é melhor? 6 ou 195? Doutora, Então, Com certeza. e a pessoa que foi prejudicada nesse sentido? Vamos lá. A pessoa foi lá, ela estacionou o carro dela bonitinho, Procurou alguém para pagar. procurou não alguém para conseguiu. pagar, não conseguiu, tudo mais, por conta dos compromissos, porque a pessoa se desloca da casa dela com um veículo para o centro, porque ela tem compromisso. Porque eu sei que todo mundo que está nos assistindo, ninguém quer ir para o centro dirigindo. É horrível. Então a pessoa tinha um compromisso, tal, não conseguiu, não tinha celular, não tinha nada, ou tinha celular, mas não tinha aplicativo, enfim. Mas ela tinha dinheiro, tá? E aí ela foi pro compromisso, voltou, ela foi autuada, né? Tem essa notificação, essa autuação, na verdade já é uma autuação, né? R$195,05 na carteira. Isso gerou outros prejuízos para ela. Ela teve a CNH suspensa, ela teve um prejuízo financeiro, tudo mais, tal. Ela pode ser indenizada por isso? Ela pode buscar também ela ser indenizada por essas razões? Se aí? ela comprovar que ela preenchia os requisitos e ela não tinha, por exemplo, ela estava com dinheiro e não conseguiu, né? Essa questão de ter obrigatório o aplicativo, até vou ter que estudar um pouco mais essa questão. Mas está na placa. Não, sim, Uhum. justamente. Porque se está obrigatório, ela está sendo impedida. Se ela estacionou, ela foi autuada. Isso, Né? exatamente. E daí, essa dificuldade dela de acesso ao serviço público, ela tem que recorrer. PROCON, Juizado Especial, o próprio Ministério Público, para quê? Para que seja investigado isso. Isso. Só que precisa que todas as pessoas que estão sendo prejudicadas, porque se for uma pessoa só lá, vamos dizer assim, Não gera volume. choradeira, ninguém dá valor, porque as pessoas não se colocam no lugar do outro. Sim. É só quando sofre A aquilo. dor é minha. né? Exatamente. Isso. E aquela coisa, para um órgão, para mudar uma lei, precisa ter uma provocação grande. Em outros estados, a doutora Suzy já me mandou alguns processos, houve manifestação do Ministério Público em Bahia e Tocantins, em que eles tiveram que agir contra
essas empresas e os municípios que não preenchiam aí os requisitos, né? Eu até não consegui ver se tem sentença, doutora, a senhora viu? Se já tem sentença? Não, ainda tem. Não, já teve primeiro grau, já. Primeiro grau. Já Tá. teve primeiro grau. Eu não consegui acompanhar. É. Mas, assim, precisa, até nas ações civis públicas que eu vi, o Ministério Público conseguiu fazer porque haviam várias histórias de vários abusos que foram acontecendo. Tinha Entendi. foto, E eu queria vídeo, mexer num né? outro abuso que eu acredito que seja também um abuso dentro desse sistema de cobrança. Quando você vai lá, você vai comprar créditos para poder utilizar o serviço público rotativo. Mas eu sou de São Paulo, por exemplo. Tá? Eu vim aqui, tudo bem, eu quero comprar, tenho cartão de crédito, tenho internet, eu quero fazer tudo certinho, conforme a placa diz, não que está certo, conforme as leis. Mas eu comprei lá R$50 em crédito, mas usei 15. Essa diferença, eles me ressarcem? Não ressarce. Você Vai perde. ficar de crédito dentro do aplicativo. Mas se eu não sou daqui, não vou utilizar nunca mais esse Isso serviço. a gente chama de venda casada, né? Por quê? Porque eles te obrigaram a adquirir um serviço, eles te obrigaram a baixar um aplicativo, te obrigaram a adquirir um serviço que você não vai usar. E aí, quando você não usa, E tem uma eles te compra tornam mínima. em Tem uma crédito. compra mínima, não tem? Não é assim, eu compro lá, tipo, R$1, R$2. Não, Tem uma depende. compra No mínima. cartão de crédito tem uma compra mínima, no Pix, aí no Pix, acho que, se não me engano, tem por hora. Tá. Mas, geralmente, cartão tem uma compra mínima. Ou mesmo assim, vamos dizer que você comprou 1 hora, mas você ficou 15 minutos. Os outros 45 minutos, você deveria ser ressarcido, né? E você não é ressarcido. Fica ali no aplicativo, assim, crédito. Se você quiser usar bem, se você não quiser, a gente já pegou, né? Como se diz, a empresa já pegou aquele dinheiro e tá ali. E você não consegue esse estorno. Inclusive, nós fizemos uma pesquisa, deixa eu só fazer um comentário de uma pesquisa em relação a isso, né, que o Estado ele tem o princípio da boa-fé, né? Onde o Estado tem fé objetiva, tem que informar com clareza das informações em relação à forma de pagamento e se tem ou não reembolso, tá? Coisa que não acontece, né? Ou dos créditos, né, que você compra. Quando não fazem isto, estão agindo de má fé, podendo caracterizar enriquecimento ilícito para os cofres públicos? Exatamente. Por quê? Porque, na verdade, o contribuinte, ele foi ali, ele acabou pagando por algo que ele não usa, por algo que ele não vai usar. Entendeu? Então, assim, se ele não vai usar, para quem fica esse dinheiro? Onde é que foi esse dinheiro? Uma pergunta que eu quero fazer, doutora. E aí, toda vez com o Código de Defesa do Consumidor. Se eu chego diante do agente, eu não preciso nem dar uma explicação, porque essa explicação, a gente já superou ela, que a gente não tem a obrigatoriedade de utilizar o aplicativo. Se eu chego diante de um agente de trânsito, que está representando o Estado, né, no caso aqui a Prefeitura, e eu apresento o dinheiro para ele, e ele se nega para mim, se ele se nega para mim, o Estado que ele representa, a Prefeitura que ele representa, não está cometendo um crime? É crime ou não é? Olha só que difícil. Porque no comércio, como você perguntou antes, privado, o estabelecimento é obrigado a aceitar. Só que aquele agente que está trabalhando ali na rua, ele não pode aceitar dinheiro. Por quê? Porque ele tem uma determinação maior. Claro que o Estado tem que responder por isso. Qual que é a justificativa do agente não receber? Segurança dele, para não correr risco. Que é isso que o Estado vai trazer de informação. Que o uso de o não recebimento de dinheiro é para segurança, tanto do usuário quanto dos agentes. Cara, mas é um de absurdo, Mas né? cada Porque, município assim, pensa porque de eles uma são maneira falhos diferente. na segurança, a gente vai impedir. Então, mas aí essa se é a ele não, justificativa que mas vai se ter. ele não consegue fornecer o serviço, então ele não deveria cobrar. Não é isso? porque não é assim, isso? se ele não consegue fornecer a que nem- segurança para o próprio agente dele, qual que é a segurança para o nosso veículo Então ele que não está ali deveria cobrar. estacionado? Ele não deveria cobrar. Bom, enfim, eu não porque entendo de fato de lei. não tem segurança, né? Porque você pode ser roubado ali no estádio. Sim, mas E eles não vão fazer nada. qualquer um pode ser. Então, mas aí não é só o agente. Qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser roubado, né? Então, isso que precisa ser visto. Porque se pro cara que tem um cachorro quente ali, né? O coitado que tem um cachorro quente ali, ele é obrigado a receber e ninguém liga se ele vai ser roubado, por que o agente de trânsito não pode receber a gente? E essa Ou questão... bota a arma nesse agente de trânsito, bota uma arma nele ali.
Pois Ué, é. Os guardas municipais estão armados agora, então põe a arma nesse E gente. vindo, inclusive, de encontro com uma informação que a senhora comentou, doutora, que tem uma cidade, agora não me recordo qual foi a cidade que a senhora comentou, que o pessoal tem lá Guariti e cobra. Cobra. Por que essa discrepância entre municípios? Mesmo estado, né? Mesmo estado. Né? Ou seja, um município acha que é perigoso, outro município não acha que é perigoso, ou um município quer arrecadar mais que o outro? Eu imagino que queira arrecadar mais um que o outro, né? E eu digo mais ainda, Maurício, como é que é conhecida a cidade de Curitiba? Conhecida como cidade modelo. Então, graças ao bom Deus, nós estamos aí com esse podcast para trazer essa informação, que é o direito do condutor e agora, junto com a senhora, também o direito do consumidor, para que as pessoas comecem a pensar, a provocar, a se manifestar. Né? A gente vai falar com a produção depois para colocar os links aí e explicando passo a passo do que deva ser feito. Por quê? Porque senão a tendência vai ser essa. A tendência vai ser cada vez mais a gente se curvar, a gente aceitar. E digo mais, nos nossos cortes, nas redes sociais, de vez em quando tem os haters, né? Os haters, porque não sei o quê, porque foi a melhor coisa que aconteceu. Se você tem um carro, se você tem dinheiro, como é que você não tem um celular? Quer dizer, é como a senhora tocou agora há pouco, a pessoa pensa no lado dela. Pra ela tá bom, não, pra mim tá bom. Se ela tem, todo mundo tem. Gente, vamos pensar nos outros, gente. Vamos pensar no senhorzinho de idade, que tem o carrinho, que quer passear com a família, com o netinho, todo mundo. Vamos pensar em todo mundo. E aí o que eu falo? Se a gente não começar a se manifestar agora, se a gente não começar a fazer isso, isso vai acabar realmente virando modelo para as outras cidades. Olha E a data que nós estamos gravando esse podcast aqui, não é uma data esporádica. Nós já estamos fazendo isso porque isso vai ao ar posterior à eleição. Porque não é um viés político que nós estamos batendo aqui. Nós não estamos defendendo lado A, lado B, direita, esquerda, nada. Nós estamos falando do direito do condutor, do direito do consumidor. Não estamos aqui para isso. Então, gente, vamos se manifestar, como a doutora explicou para a gente que agora, vamos fazer as denúncias, vamos gravar e entenda vamos utilizar também. As nossas redes sociais para isso também. E o agente de trânsito não é o culpado. Não. O sistema. É o sistema. Olha só que é interessante, a gente falando sobre multas, né, e essa questão do STAR. A Prefeitura de Curitiba arrecadou, junto com as multas de trânsito, junto com o STAR aqui, de janeiro a agosto de 2024, desse ano, 171 milhões. 171 milhões. E nós falamos em um outro episódio que normalmente eles revertem apenas 1% disso para a educação do trânsito. Então está caracterizado, para mim aqui, está caracterizado que isso é Só a máfia da multa. É o nome da, eu falo mesmo, é a máfia. É a máfia da direito, porque pode regulamentar, pode cobrar, mas não pode impedir o acesso ao serviço. E com essa arrecadação, ele não poderia muito bem separar um X desse valor e falar assim, então vamos colocar os totem, vamos colocar equipamento, né? Já que assim a questão de preservar também a segurança do agente, então vamos lá, cada esquina a gente coloca ali, numa esquina ele atende, sei lá quantas quadras ele atende. Poderia fazer isso? Eu penso, eu tenho a liberdade de pensar aqui agora que não há interesse, né, do executivo de fazer isso, ou do legislativo também, né? Porque, salvo engano, a senhora comentou comigo que é uma lei muito antiga que depois só foi alterada por decretos. Então, assim, é algo que está benéfico para todo mundo, para o legislativo, para o executivo, só não está para o povo. É até interessante a gente falar essa questão do legislativo, porque no Brasil inteiro, né, a doutora falou, o Ministério Público tem que ser provocado, o PROCON tem que ser provocado, mas o legislativo não precisa. O legislativo, os vereadores, eles devem sim fiscalizar. Porque são 30 A função do vereador é fiscalizar o município. Ele tem que fiscalizar, ele pode, qualquer vereador. Porque assim, é igual ela falou, às vezes para uma pessoa, um cidadão ir lá e reclamar, tá chorando, tá reclamando, deixa aí. Agora, quando um vereador, porque a função dele é essa, tá? Uma das funções dele é essa, de realmente fiscalizar o Poder Executivo. O vereador poderia oferecer esse tipo de denúncia e ele se encabeçar isso para que ele colocasse e falasse, olha, nós vamos colocar uma lei municipal, porque está através de decreto. Inclusive, essa obrigatoriedade do STAR é através de decreto. Decreto. E decreto pode ser publicado um de manhã e uma tarde, não pode? Essa obrigatoriedade do aplicativo apenas, tá? Ele foi através de decreto. Você entendeu? Então, assim, agora, se existe uma lei municipal falando o seguinte, tem que receber em dinheiro, tem que receber como realmente a lei manda. Você pode receber em dinheiro, é obrigatório, tá? Em dinheiro é obrigatório. Aí cartão, Pix,
outras formas de pagamento, aí dessas formas opcionais. Mas Certo. o dinheiro é Que é a obrigatório. nossa moeda Tem. corrente. Isso. Então não pode se recusar a receber Senão eles estão dinheiro. discriminando a nossa própria moeda, que é o Não, e aí, né? mas aí é o que eu falo, Maurício, se o próprio Estado, se o próprio governo não respeita as próprias leis, por que ele cobra do condutor respeitar? Tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo. Você entendeu? Ele tem que fazer, ele não respeita as leis, ele não respeita as próprias regras, só que ele quer que o condutor, o motorista, respeite. Aí, de que forma? Se eles mesmos não sabem como fazer isso. Ó, eu criei uma regra, mas eu não sei como cobrar, então o motorista que se vire, o condutor que se vire, pague multa e que venha se virando. Então, assim, a gente vê que não há interesse em solucionar. Tem muita gente ganhando dinheiro nisso e só quem está perdendo é a população. Inclusive, quem faz esse acompanhamento é uma empresa público-privada, não é isso? É a Urbis, né? É a Urbis, né? Isso. Então é uma empresa privada. Privado. Então nenhuma empresa que eu conheço, se alguém souber me fale, nenhuma empresa que eu conheço ela abre para dar prejuízo. Ela quer dar lucro. Óbvio. Ela quer dar lucro. Então nenhuma. Então a Urbis não quer dar prejuízo, ela quer dar lucro. Por isso, então, que eu também me dou a liberdade de pensar de que quando a gente está estacionando, não tem nenhum agente de trânsito. Entendeu? Ó, você viu estacionando, corre. Depois que estacionar, vai lá e põe a multa. Ou seja, não é o estacionamento rotativo A público. Urbis tem que dar lucro. Não. Tem que dar lucro. Ou seja lá, qual for o nome da tua cidade. Lá em Salvador também acho que é alguma coisa Salvador. Transalve, uma coisa assim. Transalve. Então a empresa que está cobrando isso de você na tua cidade, ela é uma empresa que tem uma concessão pública, é isso, Lu? Concessão. Ela Isso. tem uma concessão e ela quer dar lucro. O serviço ele é público, mas a cobrança não é privada, né? É É isso. de um instituto privado, de uma empresa privada. Como é a mesma questão, voltando de novo, só mais um ganchinho no ônibus, né? Que o ônibus é um transporte público, é uma concessão, mas é uma empresa privada, né? Aí aquela empresa já está tirando já os cobradores para colocar tudo no cartão. E isso o quê? Economia. Isso, um cobrador a menos é um colaborador a menos, é um custo a menos. Só que aí quem é que absorve esse problema? O consumidor. Ou o contribuinte. Gente, pelo amor de Deus. Não pode uma Não, coisa pelo dessa. amor de Deus, a gente tem que se manifestar, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu acho que a gente pode também estar colocando à disposição, até mesmo como nós tocamos no assunto vereadores, né? São pessoas que fiscalizam, que essas pessoas, se elas tiverem interesse em querer ajudar a população, usando a sua função pública, que é fiscalizar, e poder fazer essa denúncia, auxiliando, né, junto ao Ministério Público, também pode entrar em contato com a gente, Tá né, através das nossas redes sociais. Ou para se que a quiser gente vir conversar com a gente também aqui, também, ó, a casa está aberta, não é verdade? Está disponível. Até porque, doutora, a senhora comentou que é função do vereador. Sim. Eu estava dando uma olhadinha, o vereador menos votado agora nessa eleição, acho que teve 3.700 votos, ou seja, ele representa 3.700 pessoas. Se eu não me engano, são 37, 38 Vereadores. vereadores em Curitiba. Então, percebe-se que está todo mundo na conformidade? Tá tranquilo, tá cômodo. Para quem? Para nós, para todo mundo. E o povo? O povo, né? O povo que se adapte, o povo que se vire, né? O povo que se vire. E o mais Que é votado triste. era um comunicador, né? Foi da Globo, foi de outras emissoras, que sempre denunciou coisas erradas nos seus programas, né? Que é o Jasso Goulart, né? Que de repente também seria uma pessoa interessantíssima para trazer A aqui bancada tá aberta. o conhecimento como jornalista, Isso. o conhecimento como função pública, como um comunicador que quer trazer essa verdade, né, para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para resolver realmente esse problema e fazer como aconteceu lá em Tocantins, lá na Bahia, que eu acho que até caberia a gente bater um papo um pouquinho sobre esse assunto que realmente repercutiu bastante nessas duas cidades. Como a gente fala em estacionamento rotativo, nós estamos falando do Brasil inteiro. Sim. Né? Vou dizer, não digo todas as cidades, mas a grande maioria das cidades do nosso país, De grande porte, né? de grande porte ou Sim. médio porte, só São os Paulo pequenos também é grupos. assim. São São Paulo. Paulo também, que também havia aplicativo. Em São Paulo, a fiscalização não é nem feita por a gente. A última, por vez, câmera, né? a última vez que eu estive lá, é um carro, e ele tem as câmeras em cima do carro, e o carro já tem, hoje em dia, virou moda inteligência artificial. Essa inteligência artificial são as câmeras que estão em cima, vai já observando já a placa do veículo, e aí já observa não só a questão do estacionamento rotativo, né? Lá acho que é zona azul ou área azul, acho que é uma coisa assim. Acho que é Zona Azul. E além disso, de ver também essa fiscalização, doutoras,
ele vê também IPVA, vê também multas, vê documento atrasado, vê tudo, vai vendo tudo. A empresa concessionária, ela está fazendo um serviço que seria do Detran. Tá fazendo Sim. tudo. Tá fazendo tudo. Faz tudo. Poder ela não pode, né? Mas a lei é não recado. permite, né? Mas A arrecada. lei não permite, Pois entendeu? A lei não permite, porque né, cada um tem a sua, As como se suas diz? atribuições. As suas atribuições que Atribuições. cabem isso. E interessante quando a gente fala nessa questão justamente igual de São Paulo, eu lembro que quando eu fui para São Paulo, e lá tem 2 aplicativos e é confuso o negócio ali. Que é outra coisa que eles falam também, a gente não sabe. Tem que baixar o aplicativo. Tá, qual aplicativo? Mas aqui em Curitiba também. Entendeu? Tá lá obrigatório baixar o aplicativo? aplicativo. Eu entrei, Mas eu qual não que é o aplicativo? Qual que é sabia o qual nome? baixar, não aqui baixava, não tinha espaço no celular. Aí Daí baixei eles podem um, não alegar, deu tem um certo. QR Code ali. Tá, mas o senhorzinho de idade vai olhar aquele quadradinho e falar que bonitinho esses Para, quadradinhos. Maurício. O celular tem Não hora que não sabe. quer ler QR Não Code lê. de jeito nenhum. Você aponta para ele, aponta e não vai. Não vai. Você entendeu? Então, assim, eles estão realmente pedindo, realmente eles estão, além de violar o direito, né, dos motoristas, dos consumidores, eles colocam muita responsabilidade. Sabe, é muita responsabilidade que a gente tem. Então, você imagina, para a gente usar um estacionamento, hoje é o tanto de coisa que nós precisamos para não levar uma multa de R$195. E por quê? Será que alguém tem interesse em resolver isso? Será que alguém realmente tem interesse de falar assim, vamos realmente regulamentar? Porque, assim, quando ele foi instituído o estacionamento rotativo, porque os comerciantes das áreas muito movimentadas, do centro, falou assim, tinha gente que vinha, às vezes funcionário, parava o carro o dia inteiro e acabava... E os clientes não tinham onde Ninguém parar. conseguia parar. Isso, acabava atrapalhando o comércio Você parava local. o carro o dia inteiro ali e Isso, ficava lá. ficava, né? Tá. Então, quando foi instituído o estacionamento rotativo, os próprios comerciantes falaram, olha, que bom, a ideia é boa, porque aí vai dar um giro pro comércio. Então, a pessoa vem, compra, paga, que tem que pagar e tchau. Quem quiser ficar mais tempo, pega o estacionamento privado. Essa era a ideia do estacionamento rotativo. Tanto é que era para ser muito mais barato que o estacionamento privado. E virou um negócio. E virou um negócio, tanto é que não. Eu vejo estacionamento aí privado que é muito mais barato que o rotativo e te dá segurança. te dá segurança, Te dá isso mesmo. segurança. Porque é outra questão que a gente poderia levantar também. Porque você paga para não ter benefício nenhum. Nenhum. Se você paga quiser. para ter um estacionamento que já é público. Aham. Você não tem benefício nenhum. Roubou teu carro, o problema é seu. Bateram no seu carro, o problema é seu. Levaram um retrovisor, o problema é seu. Riscaram o teu carro, o problema é seu. Eu paguei pelo quê? Pagou para estacionar. Mas não é público? Mas aqui você paga para estacionar. Isso, E acabou. exatamente. Acabou. Exatamente. Entendeu? Então, qual que é... Porque assim, eu gosto muito de tomada de ação. Né? Qual que é a tomada de ação que a gente pode sugerir para as pessoas que estão nos assistindo Sim. em relação às que estão realmente se identificando com essa dor, igual a gente se identificou? Porque todos nós aqui, inclusive o pessoal que está na produção, todos nós aqui somos motoristas e todos nós aqui já sofremos por conta disso. Então, qual que é o passo a passo que as senhoras poderiam passar para o pessoal que está nos assistindo para como que vai ser a tomada de ação para fazer essa provocação, né, nos órgãos competentes? Qual que é o passo a passo? Ele desceu, estacionou e está com dinheiro e ele não é obrigado a baixar o aplicativo. Eu estou pronto para arrumar uma confusão. Vamos supor que é o Mamute que está lá brabo lá. Vamos supor, o Mamute estacionei o carro e eu não vou baixar o aplicativo. E eu quero cobrar os meus direitos. O que eu preciso fazer? Você vai ter que provar. Aí aqui você tem preenche os requisitos, né? Que é o carro está no local, o telefone que você tem, mas não vai usar nesse momento, Certo. precisa provar. Aí, e procurar um fotografia. agente, fotografia ou filmagem, e procurar um agente para dizer, olha, eu não tenho aplicativo e eu quero utilizar o estacionamento, você me cobra? Ou Isso. qual é a alternativa? Isso. Pro agente. Por quê? Precisa constituir que o agente que está ali não vai te dar essa opção. Vamos pedir para a produção fazer essa filmagem? Vamos Nós sim. temos um monte de motorista na nossa produção. E- Vamos pedir para descer, para estacionar um carro e vamos chegar e vamos pedir E para poder pagar. daí, ó, Tá. que o agente, coitado, ele não vai conseguir cobrar Sim. mesmo, porque ele não está autorizado. Sim. E daí comprova-se a limitação do serviço, Certo. da impossibilidade dele utilizar, mesmo ele estando com o dinheiro na mão, mesmo ele tendo todos os requisitos. Certo. O carro está ali, o motorista está ali, a vaga está ali disponível, mas ele não pode Ele não utilizar, pode- porque se ele não tiver cartão de crédito, internet, um smartphone, ele não vai utilizar. Ele está sendo segregado aí pela legislação.
Perdoe a minha ignorância, mas eu acredito que essa minha pergunta ela vem de conta com muitas pessoas também. Tá, eu filmei, eu fotografei, eu filmei o agente de trânsito, ele não quer realmente receber tudo mais e tal. Mas como é que eu consigo materializar essa filmagem ou essas fotografias para apresentar por órgão competente? Eu vou levar o celular mesmo lá e Você mostro? pode levar o celular, daí tem que ver para qual órgão e qual forma que eles aceitam. Por exemplo, no juizado especial, via de regra, a gente leva no pendrive e se a pessoa for sem advogado, que no juizado especial ele pode ir sozinho. Não precisa nem de advogado. Não precisa de advogado. Eu fui conciliadora durante 15 anos no juizado e atendi muita gente e eu falo que é um serviço excepcional. As pessoas têm um apoio muito bom. O que acontece? Às vezes, na produção de prova para participar de uma audiência, eles têm alguma dificuldade. Certo. Então, mas ele pode pedir que seja nomeado um defensor. E esse juizado, caso também a pessoa queira pedir algumas informações, Ele ela tem que ir lá pessoalmente, ter algum meio de contato que a gente possa depois colocar no nosso vídeo? Ou algum telefone, algum site, alguma coisa? Os fóruns dos municípios têm o juizado especial, cada um da sua região, Tá. né? Mas também tem o consumidor.gov, que também ele pode registrar uma reclamação por ali, que esse consumidor.gov é que ele representa, vai para os PROCONs municipais. Ah, perfeito. Tá. Então ele faz uma primeira reclamação ali. O PROCON recebendo várias denúncias, ele diz, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque quando que ele atua? Quando ele tem uma provocação. Perfeito. Daí ele está tendo muita denúncia referente ao STAR, a dificuldade de acesso. Vamos atuar. Lá em Almirante Tamandaré, onde eu trabalho, o PROCON, de acordo com o número de reclamações que tinha dos bancos, dessas instituições financeiras que estavam dando golpe nos velhinhos, o PROCON, de acordo com o número conseguiu com a polícia e com a prefeitura autuar as entidades. Mas assim, quando que ela pôde fazer? Quando ela conseguiu materializar. Disse, olha, está tendo este problema. Então, precisa todo mundo que está tendo problema, que não conseguiu utilizar, fazer as denúncias. Tá? Pode também constituir advogados privados. Olha, eu estou sendo, e tem, né, como a doutora Suzy, empresas aí específicas para recorrer às multas do trânsito, né? Então, no caso, a doutora pode falar um pouquinho melhor como funciona, que é, por exemplo, estacionei meu carro, tinha dinheiro, não consegui, e fui multado, peraí, eu tinha dinheiro, eu queria estacionar, eu tinha as condições, por que não me receberam? Perfeito. Então, daí... Eu penso que, doutoras, deva ser importante a gente colocar, junto com aquele link que a gente vai propor daqui a pouco, e aí a gente conversar depois pós-gravação, esse passo a passo. Colocar ali, de repente, um e-book, um material... Um e-book seria legal. Né? Um e-book explicando assim, ó, você pode fazer isso, você pode tirar foto, você pode filmar, aí você pode encaminhar para tal órgão, ou você pode encaminhar para tal órgão. Tá com alguma dúvida, você pode ligar para fulano, pode ligar para... É uma forma de esclarecer, isso, para a gente poder trazer essa educação, porque muitas das vezes, doutora, a pessoa até quer denunciar, mas ela não sabe o caminho. E não sabe nem que tem direito. É isso que é o importante. Isso que é o ponto cego. Isso mesmo, para mostrar que ela tem o direito. Tá aí o nosso ponto cego. Interessante. Eu perguntei para ele por que o ponto cego com S. Ele falou... É isso, né? Aí. Para mostrar que existe algo dos 90%, dos 100% tem 10% aqui que está errado e a gente quer trazer isso que está errado. Que nem isso do STAR. A maioria das pessoas acha que é certo. As pessoas acham que é certo. Elas não detêm dessas informações que a senhora trouxe agora da Constituição Federal, né, do Código de Defesa do Consumidor, elas não detêm dessa informação. Então nós queremos realmente mostrar isso. Uma coisa que é importante, que antes de vir para essa conversa nossa, eu fui procurar se existe alguma ação referente a estacionamento rotativo. Eu não achei nenhuma aqui no TJ Paraná. Então, assim, por que não tem? Ninguém nunca foi prejudicado, ninguém nunca teve um problema no estacionamento rotativo? Não, porque as pessoas não procuraram. Não procuraram. E eu penso também que não é só por uma questão de inércia, é realmente por ausência da informação. Sim. As pessoas hoje em dia estão tão ocupadas, estão tão corridas e tudo mais, porque eu penso que muita gente que está nos assistindo agora fala assim, se eu tiver que ir lá no PROCON, ou se eu tiver que ir tal, ou se eu tiver que fazer tal coisa, muitos vão deixando para depois. Mas se a gente conseguir fazer uma maneira com que seja realmente um pouco mais mastigado, mais acessível, até porque hoje também a justiça também está na internet, né? Também tem muitos passos que possam ser feitos por ali. Eu acredito que a partir daí, dessa provocação nossa,
nesse debate Com aqui, certeza. as pessoas comecem, né, no Brasil inteiro a se manifestar, porque se não se manifestar, essa vai ser a tendência. E seria interessante, a Ponto Cego tem um Instagram próprio? Tem. Então, seria interessante que as pessoas que estão assistindo e que têm uma história dessa, conte pra gente, até pra gente usar nos outros, né, nas outras Sim. rodas de conversa, o exemplo que essas pessoas estão trazendo. Porque a gente está falando do que a gente conhece. Isso. Imagine quantas outras situações que a gente não passou na nossa cabeça ainda, mas que as Exatamente. pessoas estão sofrendo lá Por isso que fora. a gente sempre provoca quem está nos assistindo e nos escutando a fazer as denúncias. Isso. Né? Procurar as nossas redes sociais. Temos também lá o nosso WhatsApp, né? Que é específico para isso, dentro dos nossos links, tá? Para exatamente fazer a denúncia, mostrar aquilo que está errado, ou que ele acha que está errado. Vamos buscar esclarecer isso para eles também, porque a nossa função aqui é essa, né? É esclarecer, trazer a luz da justiça para quem ainda não enxerga ela. Né? Então, então, você que está nos assistindo agora, até uma dica da doutora, faça a sua denúncia, porque é só esse movimento aqui para que a gente possa colher tudo que vocês estão vendo e a gente conseguir, de repente, como houve lá na Bahia e no Tocantins, a gente mover uma ação conjunta, né, para que a gente possa ajudar nós, condutores, porque eu me coloco nisso, Mamute se coloca nisso, as doutoras Uber, se colocam, os amigos, os motoboys, todo mundo se aplica a isso, né? E eu queria agora... Questão de cidadania, né? Totalmente. De cidadania. Eu quero dar uma deixa, aproveitando que ela falou dessas questões de segurança, eu penso que é primordial a gente já provocar isso para ela também no que se refere ao direito do consumidor, para ela colocar os contatos dela, para colocar para que as pessoas venham procurar as informações. Exato. Porque tem situações que elas são, vamos se dizer assim, globalizadas, como é o caso. Exato. Essa aqui ela é municipal ou até nacional, né? Brasil e tal. Mas tem questões também que o consumidor, doutora, sofreu aquela situação sozinho. E ele já lhe recolheu provas, ou então o próprio local tem o sistema de filmagem e tudo mais e tal. Eu não sei se já era aí que você ia tocar já, Maurício, para já colocar... exatamente. Eu ia pedir para a doutora... Exatamente, já colocar suas informações ou passar para a gente, né? A gente vai colocar também no nosso GC, mas que a senhora possa falar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, como a senhora tem 3 especificações, a senhora tem 3 especialidades, né? Para que eles também possam estar tirando essas dúvidas com relação ao direito do consumidor, a relação de trânsito também, com essa parte de cobranças e tudo mais. Peço que a senhora passe seus contatos, WhatsApp, redes sociais, para que o pessoal possa estar entrando em contato com a senhora também. Perfeito, obrigada, Maurício. Eu uso bastante o Instagram, Geruane Santos, advogada. O meu telefone fala direto comigo, é o 419-9942-3687. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes... eu falo que não existe dúvida besta, boba, né? Não vou perguntar porque a minha dúvida é boba. Não, se você tem dúvida, é dúvida, né? Então, eu atendo as áreas de direito do trabalho, previdenciário e consumidor. Atualmente, eu estou fazendo um trabalho de conscientização de empresários. Para quê? Para que os empresários saibam como usar o direito do consumidor em sua defesa. Porque atuando mesmo como conciliadora e também como advogada, a gente vê que alguns clientes, consumidores, eles acabam abusando do direito, né? O direito ele é ótimo quando todo mundo respeita. Então, quando há um abuso do direito, o empresário não sabia o que fazer. Por quê? Ele vai no PROCON, é mal atendido. Juizado, ele é bandido, não sei o quê. Então, quando ele começou a ter informações de como se proteger de reclamações. Então, Reclame Aqui, Facebook, Instagram. Quando o consumidor abusa do direito, a gente faz isso. Nós como empresa, também já sofremos aí. A pessoa, ela procurou nosso serviço da assessoria de trânsito, ela foi atendida, a demanda, ela sofreu o tempo necessário de maturação para resolução, mas não foi aquilo que ela queria. Ela queria que fosse mais rápido e tudo mais e tal. E foi nesses sistemas de reclamação, como o Reclame Aqui, que também é uma empresa, né, privada, e reclamou e tudo mais. Foi no Google lá e fez as suas reclamações, as avaliações ruins e tudo mais e tal. E eu mesmo, a senhora falando aqui agora, eu me senti prejudicado por isso, porque assim, tudo que nós fazemos lá é baseado em contrato. Então ela está sabendo, estou sabendo, tudo foi cumprido, mas mesmo assim ela
gozando do direito dela de consumidor, ela aproveitou para se manifestar de forma negativa Eu em relação ao nosso trabalho. já acionei consumidor e ganhei a ação por abuso de direito. Porque ela pode reclamar. O reclame está lá, ó, o vendedor não me entregou, está atrasado, isso e aquilo. É uma Tá forma. quebrado, sei lá o quê. Agora, o abuso do direito, as palavras, tentando denegrir. E já vi também empresa que uma faz reclamação da outra para ter. Então, esses dois casos eu já fiz ação Perfeito. de busca de direitos, danos morais para a empresa prejudicada. A senhora atende, então, no B2C e no B2B. Atende o Sim. consumidor final, quem quiser, como consumidor final, entender, eu fui lesada, o meu equipamento não chegou, ou chegou faltando, ou fui cobrado valores indevidos, tudo mais, tal, procura a senhora. E as empresas também que foram prejudicadas no outro sentido também pode atender. Faço defesa de empresários. Olha que legal. Maravilha, que bacana. Então, assim, gente, o nosso tempo está quase se esgotando. Nós temos uma campanha, nós temos uma promoção para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Sim. E agora eu passo a bola para vocês, da Doutora Multas, para fazer essa provocação com essas pessoas que foram prejudicadas ou que serão prejudicadas através do sistema do estacionamento rotativo. Palavra de vocês. Então, Maurício, a gente estava vendo porque assim, não adianta só trazer o problema. Nós temos que trazer uma solução também, né? Para todos aqueles que nos acompanham e querem informações. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá, fiz a reclamação, mas agora até a reclamação, né, até o PROCON e tal. Então, o que nós decidimos? Nós decidimos que nós vamos oferecer de forma gratuita para o Brasil inteiro, né? Para o Brasil inteiro, aqueles que se sentirem prejudicados, vai estar disponível no nosso Instagram, ali, vai ter o link ali, que a pessoa vai baixar essa defesa, tá? Exclusivamente essa multa de estacionamento rotativo. Gratuitamente. Gratuitamente. Baseado em tudo isso que a gente está falando aqui, nós vamos entregar uma defesa, com os termos jurídicos, lógico, para que a pessoa tenha êxito e consiga essa multa ser anulada. Tá? Então, e, nós obviamente, vamos... também, Bacana. aproveitando também a apresentatura aqui, também vamos aproveitar para entender também esse passo a passo, essas explicações, de repente, formular esse e-book. Sim, porque, assim, também, doutoras, eu creio que não basta só a gente mandar a defesa, sendo que a pessoa não sabe o que fazer, como fazer, aonde fazer, elas, né? ou por que ela vai utilizar aquela defesa. Então, eu penso que a gente pode formular daqui a pouco algo assim nesse sentido. Baixa esse e-book, dá uma lidinha aqui rapidinho, de uma forma coloquial, você vai entender. Você está sendo lesado por conta disso. Você pode procurar o órgão isso. Fazer as denúncias assim, assado. E diante dessa multa que você já sofreu... Eu tenho uma sugestão, desculpa interromper. Pode falar. Sabe que as pessoas têm dificuldade de ler. Eu acho que o e-book ele acaba sendo um impedimento. Um audiobook. Se fizer um audiobook explicando, ou um videozinho mesmo, é rápido. Ou vamos pecar pelo excesso, vamos fazer os dois. Faz um e-book para um, audiobook para outro. Lá a gente já tem esse costume, né? A gente faz o passo a passo na tela. Isso. Como que faz na tela? A gente vai filmando na tela e a pessoa na tela fala, aqui que você vai e tal, assim, acessado, porque às vezes é muito mais fácil para a pessoa visualizar então, mas e entender. Aí, o que a pessoa que está assistindo a gente ou está nos ouvindo no Spotify precisa entender o seguinte, não vai faltar informação. Não. Vai ter um link, ou ela vai ter a informação dos direitos dela, tá? O porquê, o que está sendo lesado, né? Na questão do direito do consumidor e nas questões do direito de trânsito, e no final vai ter ali gratuitamente, e essa pessoa também ela pode, de repente, doutora Suzy, caso haja necessidade de fazer uma edição, porque existem algumas peculiaridades, né? Por exemplo, se eu não me engano, no caso de Salvador, tinha 15 minutos lá de tolerância. Exato. Aqui não tem. Então tem algumas peculiaridades na defesa que ela pode alterar, caso ela queira, né? Mas o esqueleto de 99% vai ser pronto. A parte jurídica, a defesa jurídica vai estar pronta. Que bacana. Né? E aproveitando essa parte jurídica, defesa, eu quero convidar você, que também está com problema de suspensão, cassação da sua CNH, outros tipos de multas, você pode procurar a Doutora Multas. Lá eles vão estar resolvendo o seu problema, entrando com a consultoria totalmente gratuita, tá? E se você resolver fazer a sua defesa, você vai estar no melhor lugar para você fazer essa defesa, tá ok? Vai estar aqui embaixo também no GC os contatos da empresa Doutora Multas para que você possa resolver e ter o seu direito realmente preservado. Tá bom? Gente, então vamos estar finalizando. Vamos lá. Né? Agradecer aos participantes da mesa, agradecer
a convidada, né, a doutora Geruane. Muito obrigado, que essa seja a primeira de várias conversas que a gente vai ter juntos aqui. Prazer de né? volta. Agradecer novamente a doutora Suzy com o seu esclarecimento na área de trânsito, Mamute, o Wellington aqui, com a pessoa prática do volante, e agradecer a você que está nos assistindo, que está nos escutando, que está nos acompanhando tanto no Instagram, TikTok, YouTube, segue Spotify. Lá. Segue a gente, segue, curte, compartilha. Coloca a sua porque dúvida, concorda, às vezes a dúvida não serviu para você, mas pode servir para uma pessoa muito próxima de você, tá bom? Então, assim, eu gosto sempre de terminar com uma frasezinha, que é melhor estar seguro do que estar certo. Até o próximo episódio do Ponto Cego.